Tá colocando uma pessoa inocente em risco, em sim, risco, né? sem dúvida. E ainda que tenha as outras instâncias para recorrer, às vezes a matéria é urgente, tem que ter uma decisão ali pautada num senso de realidade, né? Não só no que está escrito no papel. Uhum. Então, eu acho bacana, assim, uma certa maturidade para quem deseja seguir as carreiras jurídicas, as 4 principais carreiras jurídicas, mais do que a própria advocacia. Sim. Então, mas assim, conforme você foi falando aí, eu concordo 100% com o que você disse até aqui, né? Mas você mencionou algo que me fez pensar num outro tema, né? Você falou sobre instâncias. Não parece um contrassenso, né? Que no caso de juízes de primeira, segunda instância, delegados, é exigida a experiência, né? No direito, mas na Suprema Corte não exige a experiência de juiz. Não parece meio estranho isso? Que a pessoa pode ser procurador, pode ser advogado? Eu tenho críticas, sim, à forma como os ministros da Suprema Corte são escolhidos. Eu acho que deveria existir um modelo mais democrático. Porque acaba sendo um cargo de natureza muito mais política do que jurídica. Eles exigem notável saber jurídico, eles são sabatinados pelo parlamento, escolhidos pelo executivo. Tenho algumas críticas às últimas escolhas, não vou entrar em viés político, eu nunca entro. Claro. Mas eu acho que deveria ser um processo mais democrático. Por exemplo, uma sugestão é que eles tivessem mandato. Ainda que fosse um mandato longo, porque eu acho importante você ter ainda hoje, no governo atual, ministros que foram nomeados pelo governo anterior da oposição, acho que gera um certo equilíbrio. Mas eu concordo com você que em relação a exigência? Não só a exigência. Advogados têm notável saber jurídico. Qualquer membro, qualquer pessoa atuante, não precisa ser acadêmico, não precisa ser juiz, não precisa ser desembargador. Tanto que os tribunais também são compostos pelo 5º Constitucional, que são pessoas que não são juízes de carreira. São advogados, são membros do Ministério Público, mas é importante esse tipo de... Mas o processo em si, não só de escolha, mas de permanência dos ministros da Suprema Corte, eu acredito que poderia ser feito de forma mais democrática. Sim. Eu concordo. Que seria um caminho, né? Os desembargadores de carreira, eles acabarem entrando, ou então o juiz já próximo ao final da sua carreira como juiz, ele conseguir entrar? Não necessariamente, porque a gente parte do pressuposto, só a pessoa com muita experiência, ela tem saber jurídico para isso. A gente sabe que não, né? Pessoas mais jovens... A nossa luta hoje, eu faço parte de um coletivo feminino chamado Coalizão Nacional de Mulheres, é formado principalmente, mas não só, por mulheres da área do direito, e a nossa principal luta é por ocupação das mulheres no espaço de poder. É um absurdo uma Suprema Corte que tenha 11 ministros e atualmente nós só temos uma mulher. Eu acho isso um absurdo. E discutir assuntos relacionados às mulheres. Então, assim, toda a composição dos tribunais superiores ainda é assim. Agora, determinou, né? O CNJ determinou a paridade de gênero nos tribunais. O TJ de São Paulo já fez concursos para juízas se tornarem desembargadoras só de mulheres. Por quê? O Tribunal de São Paulo é composto, em sua maioria, de mulheres juízas e servidoras. Então, quando está no concurso, as mulheres estão em pé de igualdade. Na hora que eles são eleitos por mérito ou por indicação, a coisa muda de figura. É porque o concurso, para a área jurídica, ele não é dividido, né? Para homens e mulheres. Ele é um concurso só. Que passou. Passou. Isso. Agora, dentro das escolhas, quando o juiz passa da primeira instância para os tribunais, ou para os tribunais superiores, aí já é por indicação, por mérito. É um processo seletivo interno, que já é um pouco mais subjetivo. Então, a gente percebe essa falha aí. Como no concurso, que eu quero... As mulheres estão ali, 52% do tribunal, das juízas, das servidoras, competência não falta. Concorda? Então, todo esse processo de escolha dos desembargadores, dos ministros, eu penso que poderia ser feito de uma forma um pouco mais democrática. Em todos os aspectos. Não só sobre o viés político, mas também sobre os outros recortes que a gente tem ali de representatividade. E talvez similar ao concurso público, uma ideia.
Quem sou eu para inventar a roda de novo, mas... É difícil, né? Mesmo se fosse, por exemplo, Glaucio, surgir aí um novo formato, é difícil. Não, Mesmo para essa uma coisa que a gente falou, se né? eles pelo menos conversassem com quem é da classe, né? Sei lá, chamar a OAB para conversar, ou então alguma outra instituição, né, jurídica ali para conversar, para poder decidir, mas não, realmente, né, independente de partido ou algo do tipo, todas as indicações são políticas, né? Independente de quem tá lá. Né? Então, assim, eu acredito que deveria ter uma conversa mais... Chamar a classe para conversar, né? Às vezes, quem melhor para indicar quem trabalha dentro, né? Sim. Então, é isso que eu penso, um processo um pouco mais envolvendo outras instituições, além do Poder Executivo. Não sei quais, Ministério Público, talvez, a própria Suprema Corte, o CNJ, né, que é o Conselho Supervisor, a OAB. Tem quem fala em eleição, né? Mas aí vira política, né? Vira política, não tem eleição. Você não consegue chegar no modelo técnico, né? Consegue, exatamente, Como é um cargo técnico, eleição não seria o caminho. Não. Seria você realmente chegar na classe e conversar. Eu acredito que é assim com, por exemplo, os reitores de universidade. Ele não chegava lá e nomeia, ele chega na universidade, chega nos professores, né? Conversa, ele tem, claro, o processo interno deles, mas é tudo feito dentro da classe. Sim, fazem a lista e depois eles são escolhidos, né? Eu concordo com você. Eu acho que tem que ter um processo mais democrático, mais técnico na escolha desses cargos e menos político. Deixa as questões políticas pro executivo, as questões políticas pro legislativo e tira, né, essa carga desse viés político. É difícil, se tratando da Suprema Corte, é difícil. São os guardiões da Constituição. A Constituição está muito ligada com as questões envolvendo o poder em si, mas... É um desafio, né? Não existe solução simples para problema complexo. Essa é a verdade. Quando você tem uma solução simples para um problema que é complexo, tem multifatores, provavelmente a solução está errada. Então... igual você comentou sobre a questão para ver que não é tão simples assim, né? Você falou sobre a questão da representatividade, né? Que você gostaria que tivesse mais mulheres na Suprema Corte. Mas, por exemplo, na minha experiência, na minha visão, os juízes da Suprema Corte que eu menos concordo são homens. Então, eu preferiria que tivesse... Por exemplo, tem juízas que eu conheço que são mulheres que eu preferiria que estivesse lá. Sim. Então, para mim, isso não tem tanta importância, digamos assim, né? Para mim, vale mais as ideias do que ser homem, ser mulher, isso aí. Mas são recortes, assim, que a vivência, né, masculina talvez não tenha. Eu vou dar um exemplo, eu falei sobre isso no Instagram da Coalizão. Semana passada, nós tivemos uma lei no estado de São Paulo aprovando a separação de leito em maternidade das mães que tiveram filhos natimortos, abortos espontâneos, ou estão aguardando a retirada do feto que teve morte dentro do útero. Separá-las das mulheres que tiverem seus filhos normalmente. Você imagina o constrangimento para ambas. Uma está em luto, a outra querendo celebrar, constrangida com o sofrimento daquela mãe que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho sem poder ter seu tempo para se recuperar. Então, assim, foi um projeto de lei de uma deputada. Algum homem teria pensado nisso sem ter essa noção dessa vivência da maternidade? Talvez sim. Um homem mais sensível, um homem mais atento. Mas a gente sabe que as questões femininas, em regra, são resolvidas por mulheres. Ou pelo menos levantadas por mulheres, né? Então, essa representatividade feminina é importante. O peso do trabalho de cuidado, a responsabilidade dos filhos, todas as questões envolvendo direito de família. Então, assim, é importante. Essa coisa, não tanto faz, o importante são as ideias. Nem sempre os homens vão entender as dificuldades que as mulheres enfrentam. Sim.